Olá, vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. As integrantes do grupo são Kátia Silene Grave, Cláudia Aparecida Cordeiro Raimundo, Jaqueline Basílio. Nossa orientadora foi a professora Fernanda Pérez Gilberti. O tema do nosso trabalho é Brincar Heurístico, o desenvolvimento na educação infantil de 0 a 3 anos. Percebemos, através desse trabalho, que as crianças que vão para a creche, além de todo o cuidado com alimentação, higiene, segurança, elas também desenvolvem intelectualmente, por meio das brincadeiras, e que nesse caso nós estamos falando do brincar heurístico, ou seja, brincadeiras com materiais não estruturados, que ajudam também a desenvolver a autonomia dos pequenos. O objetivo do nosso trabalho é a caracterização do brincar heurístico, as suas contribuições e a abordagem geral do heurístico na educação infantil. Esse trabalho, ele se justifica pelo fato de que tem se discutido bastante o brincar como recurso pedagógico. Nós mencionamos a BNCC como base para as práticas pedagógicas, incluindo o ato de brincar na educação infantil como direito de aprendizagem. E o que nos motivou a escolher esse tema foi o fato de nós trabalharmos na educação infantil e nós percebemos a importância do brincar no desenvolvimento da criança, com auxílio de materiais como garrafas PET, caixa de papelão, contribuindo para a diversão dos pequenos e também para a construção do conhecimento. A educação infantil tornou-se um processo pedagógico a partir da Constituição de 1988. Antes disso, era considerada uma atividade assistencialista, né? E essa mudança foi feita com o intuito de favorecer o desenvolvimento psicológico, físico, social e intelectual das crianças, bem como a autonomia delas. E as crianças na creche, elas passaram a criar vínculos com as educadoras e os pais tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Controlando também um pouco do ciúme. E as características ambientais, genéticas, elas contribuem para o aprendizado das crianças. Inclusive, as crianças têm a capacidade de aprender antes mesmo de nascer. E nós mencionamos no nosso trabalho, além da boa relação entre as crianças, as educadoras e os pais, o local adequado é importante para a educação infantil, para a realização dessas brincadeiras. Então, além dos prédios serem seguros e espaçosos, eles devem ser estruturados de modo que os ambientes se tornem confortáveis para essa faixa etária, que é o que a gente está discutindo, de 0 a 3 anos. E os objetos e brinquedos ofertados, eles devem despertar a curiosidade dos pequenos para desenvolver as habilidades deles. Inclusive, os livros e revistas também contribuem para o aprendizado das mesmas. O brincar na educação infantil é considerado importante, conforme afirmam Goldsmith e Kishimoto. As crianças aprendem brincando. Seus movimentos e interações potencializam seu desenvolvimento, suas habilidades cognitivas, afetivas e físicas. O brincar pode colaborar para a evolução do ser humano, e as brincadeiras contribuem significativamente para sua formação, auxiliando na aprendizagem e no desenvolvimento
facilitando a socialização, a comunicação, a expressão e a construção do pensamento. A identidade da criança se desenvolve no ato de brincar. Diversos teóricos afirmam e comprovam a importância das brincadeiras na educação. A criança que tem contato com materiais variados melhor se desenvolve e passa a reinventar e ressignificar as brincadeiras, estimulando suas percepções e criatividade. Essas brincadeiras são tão valorosas para o desenvolvimento da criança, estão descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. A presença das brincadeiras na evolução da criança é fundamental, pois ajudam no desenvolvimento motor, da linguagem, da percepção, da memória, da socialização. Uma das vertentes do brincar na educação infantil é o brincar heurístico. Derivado da palavra eureka, significa descobrir. Uma brincadeira de descobrir e explorar, com diversos tipos de objetos e materiais, que discutiremos a seguir. Materiais não estruturados ou materiais de largo alcance são materiais sem estrutura, que têm diversas funcionalidades. Eles podem ser blocos de madeiras, metal como latas e parafusos grandes, papelão e tecido. Esse tipo de material permite a investigação da criança de um mundo todo. É um material que não se restringe aos plásticos como a indústria do brinquedo e favorece a criança para que aconteça o desenvolvimento cognitivo, ela pode ter a criatividade, como uma caixa de papelão virar um carro, uma casa, um foguete, o tecido virar roupas, cabanas. São materiais que possibilitam a criança a descobrir uma forma de brincar e de realizar essas atividades. Em nosso estudo, utilizamos a pesquisa bibliográfica. Consultamos livros, artigos, Google Academic, congressos que trouxessem a temática brincar. Mas, quando percebemos que o assunto é tão amplo, restringimos a pesquisa para um dos vertentes do brincar, que é o brincar heurístico. E selecionamos 2 autores, Elinor Goldschmidt e Paulo Fock, né, que são especialistas no brincar heurístico. E após a leitura desses textos, contextualizamos o brincar heurístico, suas contribuições para o desenvolvimento infantil. Quando observamos o brincar das crianças, a gente pode perceber que existem diferentes formas delas brincarem. Elas podem variar os espaços onde elas brincam e as relações que elas estabelecem na brincadeira. Pode variar os objetos, os materiais que estão ali presentes. E o brincar heurístico é uma dessas formas de brincar. E o que é o brincar heurístico? O brincar heurístico é uma abordagem que foi criada pela educadora Elinor Goldschmidt, a partir das observações das crianças pequenas. Ela percebeu que as crianças são exploradoras naturais, pois elas gostam de tocar em objetos, explorar os espaços. Ao pensar na palavra heurística, em sua definição, no dicionário Oxford, diz que é um sistema educacional que treina a criança a aprender por si só. Então, se a gente parar para pensar, o brincar heurístico
é o brincar livre, que estimula a criança a autonomia e sua criatividade. Paulo Fock é um brasileiro estudioso sobre o brincar heurístico. Ele diz que o brincar heurístico é uma brincadeira de descobrir e o papel do adulto é de observar a criança e como ela interage com esses materiais. Para o adulto também é vantajoso esse tipo de brincadeira, pois se possibilita o ato do cuidar seja mais estimulante. Fock acredita que seja produtivo pensar no que propomos para a criança, porque elas são capazes de fazer muito quando dadas condições. Por isso, o professor de educação infantil necessita pensar nos materiais, onde vão acontecer essas brincadeiras, de como serão essas interações. Ele precisa ter cuidado ao propor o brincar heurístico. Goldschmidt, ela diz que essa abordagem não é uma prescrição, né? Que ela não pode ser oferecida a todo momento, porque senão ela se tornará chata e repetitiva. Schmidt criou uma brincadeira chamada Cesto do Tesouros, onde sua proposta é a exploração dos materiais previamente selecionados pelos adultos, com vários tamanhos, formas e textura. Fock diz que o propósito dessa variação de objeto instiga a curiosidade, a criatividade, a concentração, o desenvolvimento cognitivo. Então, o brincar heurístico se sustenta pela liberdade do brincar, onde a criança tem autonomia e ela percebe em suas vivências como o mundo funciona. E se ela é livre, ela se desenvolve como pessoa. Essa pesquisa foi realizada através de estudos bibliográficos, tendo como objetivo caracterizar os princípios do brincar heurístico, onde a BNCC, em suas estruturas para as práticas pedagógicas, descreve que um dos direitos de aprendizado em seu desenvolvimento na educação infantil é o brincar. Iniciamos nossas observações com a autora Chizuko Kishimoto, uma estudiosa na área do brincar, e nos aprofundamos nas investigações baseadas nos autores Paulo Fock e Elinor Goldschmidt, que são focados no brincar heurístico. Compreendemos que, para a autora Goldschmidt, o brincar heurístico tem o sentido de favorecer a autonomia e a concentração das crianças. Fock reforça em seu livro O Brincar Heurístico na Creche a importância dessa autonomia para os indivíduos. Podemos observar que, apesar de se identificarem com a abordagem do brincar heurístico, Goldschmidt criou e focou seu trabalho na observação da prática do mesmo, distinguindo-se de Fock, que, embora baseie seus estudos nessa área, enfatiza-os na documentação pedagógica. Por meio das brincadeiras, as crianças são estimuladas a usar a imaginação. A participação do adulto é na escolha dos materiais oferecidos e do local onde serão realizadas as brincadeiras propostas. As crianças na educação infantil aprendem a desenvolver a capacidade de expressar suas emoções por meio das brincadeiras. Acreditamos ser importante que sejam realizadas mais pesquisas sobre o assunto, pois não há muitas fontes para serem consultadas, salvo as mencionadas neste trabalho. A temática nos faz refletir sobre a capacidade das crianças pequenas e sua aptidão em aprender e serem criativas, desenvolvendo cada vez mais suas habilidades cognitivas.